Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Royal Crest Hotel era a joia da cidade, um edifício imponente com janelas reluzentes, um saguão grandioso com lustres cintilantes, tapetes espessos que abafavam os passos e colunas de mármore branco que transmitiam uma aura de poder e luxo absoluto. Todas as noites, o saguão ecoava com o murmúrio discreto de hóspedes abastados, o clique de saltos altos no piso polido e o tilintar de chaves trocando de mãos na recepção. A vegetação cuidadosamente cultivada proporcionava um toque de serenidade, mas naquela noite, nada poderia conter a atmosfera eletrizante que estava prestes a explodir. No centro da cena, estava uma mulher ereta, queixo erguido, olhar duro. Claudine Dubois, uma rica herdeira de olhar gélido, estava acostumada a controlar tudo. Suas roupas eram impecáveis, sua bolsa de grife pendia do braço como um símbolo de seu poder, e seu comportamento denunciava uma arrogância alimentada por anos de privilégio. Nada nem ninguém parecia capaz de contradizê-la até esta noite. Foi nesse exato momento que Thomas Bernard entrou no salão. Ele vestia um terno impecavelmente alinhado, exalava a confiança serena de um homem seguro de si e carregava sua pasta como se ela contivesse o peso do mundo. Thomas era um empresário respeitado, que viajava frequentemente a negócios. Mas ele também era um homem negro, elegante e digno, cuja mera presença logo desencadearia a fúria de Claudine. Claudine o viu se aproximando da recepção para fazer o check-in. Seu rosto endureceu. Em sua mente a presença de Thomas era uma afronta pessoal. Ele estava fora de lugar, de acordo com seus preconceitos. Ela respirou fundo, como se reunisse toda a autoridade que acreditava possuir, e caminhou até o balcão. A luz dourada do saguão parecia brilhar sobre ela como que para enfatizar sua suposta superioridade. O murmúrio dos clientes, até então discreto, tornou-se mais perceptível. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com inquietação, pressentindo o conflito iminente. Claudine chamou o policial que estava de serviço perto da entrada, um homem sóbrio e respeitoso responsável pela segurança do hotel. Com licença, senhor policial, quero que este homem seja preso imediatamente e retirado deste hotel. Ele não tem nada que possa fazer aqui. O policial ergueu uma sobrancelha em surpresa, enquanto Thomas, calmo e sereno, se aproximava da recepção para explicar a situação. Mas Claudine não ouvia. Para ela, a ordem dele era lei, e ela já se considerava vitoriosa, forçando um homem que considerava inferior a recuar. Neste luxuoso saguão, onde cada detalhe exalava opulência, uma tempestade silenciosa se anunciava. Os olhares dos hóspedes estavam agora fixos no trio. Claudine, arrogante e autoconfiante, Thomas, calmo, porém digno, e o policial, dividido entre a autoridade e a justiça. O que estava prestes a acontecer abalaria o Royal Crest Hotel até o âmago e, sobretudo, Claudine, que ainda não sabia que acabará de desafiar a pessoa mais inesperada. O saguão do Royal Crest, geralmente calmo e silencioso, parecia ter se transformado em um palco de injustiça. Os hóspedes sentados no salão adjacente interromperam suas conversas para observar a cena que se desenrolava diante deles. Claudine Dubois, queixo erguido e olhos flamejantes de raiva, encarava Thomas Bernard como se sua mera presença fosse um crime. O policial, um homem robusto de semblante severo, aproximou-se lenta e hesitante. Ele havia sido treinado para manter a ordem, não para desempenhar o papel de instrumento da arrogância de um cliente influente. Senhor, Thomas começou calmamente, levantando a mão para amenizar a situação. Estou aqui apenas para fazer o check-in. Tenho uma reserva confirmada. Claudine o interrompeu, sua voz ecoando pelo corredor. Silêncio! Você não tem o direito de estar aqui. Exijo sua expulsão imediata. Os murmúrios dos clientes aumentaram. Alguns trocaram olhares surpresos, outros, indignados, observavam em silêncio, pressentindo que algo injusto estava prestes a acontecer. O policial, inquieto, voltou-se para Thomas. Senhor, eu devo seguir as instruções. Thomas, sempre calmo, assentiu com a cabeça, compreendendo que teria de cooperar apesar do absurdo da situação. Deu alguns passos para trás, deixando Claudine saborear o que ela acreditava ser a sua vitória. A jovem e nervosa recepcionista digitou no computador para verificar as informações da reserva. Seus olhos se arregalaram ao confirmar que Thomas de fato tinha uma reserva válida. Ela estava prestes a intervir, mas Claudine ergueu a mão, exigindo silêncio. Seus documentos não importam. Ela gritou. Ele tem que ir embora. Não quero vê-lo neste hotel. O policial, sob pressão, tentou acalmar a situação. Senhora, compreendo a sua preocupação, mas ele...
Não quero ouvir nada, interrompeu Claudine, sua voz rompendo o silêncio do salão. Faça o que eu digo. Apesar da flagrante injustiça, Thomas manteve a compostura. Virou-se ligeiramente para os clientes, oferecendo-lhes um sorriso educado, porém digno. Sabia que ceder à raiva ou à humilhação só beneficiaria Claudine. Muito bem, disse ele suavemente ao policial. Eu o seguirei, mas saiba que não fiz nada de errado. Enquanto era escoltado até a entrada, Claudine cruzou os braços com um sorriso cruel no rosto, convencida de que sua supremacia social acabará de esmagar alguém inferior a ela. Os murmúrios no saguão se transformaram em sussurros, alguns clientes trocando olhares de desaprovação enquanto outros discretamente fotografavam a cena. Nesse salão suntuoso, uma tempestade invisível se anunciava. Claudine pensava que detinha o poder, mas desconhecia completamente que Thomas Bernard não era um cliente comum, e que essa decisão logo se voltaria contra ela. Enquanto Thomas era escoltado para fora pelo policial, a recepcionista, ainda tremendo, tentou intervir. Seus dedos tremiam no teclado do computador e seu olhar oscilava nervosamente entre Thomas e Claudine, que saboreava cada momento. Espere, gritou a recepcionista com a voz trêmula, mas resoluta. Vamos verificar a reserva primeiro. Ela digitou freneticamente no terminal e seus olhos se arregalaram quando a informação apareceu na tela. Thomas Bernard não era um cliente comum. Ele era o principal proprietário do grupo Bernard International Hotels, e o Royal Crest era uma de suas franquias. Seu coração estava acelerado. Ela se virou para o policial e para o gerente do hotel, que acabavam de chegar, alertados pelo barulho. Senhores, disse ela com a voz quase inaudível. Este homem, ele é o dono. Vocês não podem. O gerente empalideceu instantaneamente. Percebeu que estavam prestes a cometer um erro monumental. A ideia de que quase haviam despejado um homem negro, o verdadeiro dono do hotel, os deixou atônitos. Entretanto, Claudine, sempre orgulhosa e arrogante, não percebeu nada. Estava convencida de que seu plano havia dado certo, que o homem elegante e calmo que ela desprezava estava prestes a ser humilhado publicamente. Cruzou os braços e esperou, sorrindo e confiante. Thomas, por sua vez, continuou a caminhar calmamente com o olhar fixo na recepcionista, numa mistura de paciência e compreensão. Ele havia percebido imediatamente que algo estava errado, mas sabia que manter a calma era sua melhor arma. O diretor, com as mãos trêmulas, aproximou-se de Thomas e Claudine, tentando resolver a situação sem causar escândalo. Senhora Dubois, parece que houve um mal-entendido. Claudine franziu a testa, surpresa com aquele tom incomum. Que confusão? Perguntou ela, com a voz começando a tremer levemente. Este homem, disse o gerente, sem conseguir terminar a frase sem gaguejar. É, o dono do hotel. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Claudine sentiu um nó no estômago. Seus olhos se arregalaram em horror ao perceber o que acabará de tentar. Os murmúrios dos clientes tornaram-se mais insistentes, alguns reprimindo o riso nervoso, outros cochichando sobre a situação humilhante que se desenrolava diante deles. Thomas parou, virou-se para Claudine e disse com calma autoridade. Claudine, você acabou de tentar fazer com que eu fosse expulso do meu próprio hotel. Aconselho que se desculpe imediatamente. Claudine sentiu o rosto corar intensamente, uma onda de vergonha subindo até a nuca. Todo o seu poder, toda a sua arrogância havia desmoronado num instante. Os olhos dos clientes estavam agora fixos nela, e ela compreendeu que sua reputação acabará de sofrer um golpe irreparável. No luxuoso saguão do Royal Crest, o ambiente opulento parecia agora se transformar em um teatro de justiça silenciosa. Claudine, pela primeira vez na vida, sentiu o peso da humilhação e a realidade de seus preconceitos raciais. O saguão do Royal Crest estava agora mergulhado em um silêncio pesado. Os murmúrios dos clientes cessaram, substituídos por olhares fixos e respirações suspensas. Todos entenderam que Claudine Dubois acabará de cometer um erro catastrófico. Thomas Bernard, de pé com dignidade, virou-se lentamente para Claudine. Sua expressão era calma, mas seus olhos refletiam uma autoridade inquestionável. O policial e o gerente do hotel permaneceram atrás dele, visivelmente aliviados por o erro ter sido detectado antes que se tornasse irreversível. Claudine, disse Thomas em voz clara e firme, você acabou de tentar me expulsar do meu próprio hotel. Claudine, com o rosto vermelho de raiva e vergonha, gaguejou uma resposta. Se foi apenas um engano. Eu pensei. Thomas a interrompeu com um gesto discreto, porém firme da mão. Não foi um erro. Foi um ato deliberado, motivado por seus preconceitos. Você julgou alguém com base na cor da pele, sem conhecer sua identidade ou seus direitos.
Os clientes no saguão, que antes observavam a cena com curiosidade, trocaram olhares de aprovação, alguns acenando com a cabeça, outros murmurando indignação. Claudine sentiu um arrepio de pânico percorrer seu corpo. A humilhação agora seria pública. Aconselho você a se desculpar imediatamente, continuou Thomas, mantendo a voz firme porém controlada. Na frente de todos. Claudine, sem conseguir encontrar as palavras certas, gaguejou algumas sílabas confusas. Suas mãos tremiam levemente, e sua bolsa de grife de repente pareceu pesada demais em seu braço. Os murmúrios se transformaram em sussurros mais audíveis, depois em risadas abafadas, à medida que os clientes percebiam a extensão de sua vaidade destruída. O gerente do hotel interveio com gentileza, mas com firmeza. Senhora Dubois, sugiro que a senhora se retire da sala por um momento e reflita sobre suas ações. Claudine tentou responder, mas Thomas se adiantou novamente. O verdadeiro poder não reside em humilhar os outros, mas sim no respeito e na integridade. Você acaba de perder toda a credibilidade aos olhos de quem te observa. Ela finalmente baixou a cabeça, incapaz de encará-lo. Sua arrogância se transformará em vergonha e, pela primeira vez, ela compreendeu a gravidade de seus preconceitos e de seu comportamento. Thomas deu um passo para trás e ergueu ligeiramente a mão num gesto de clemência. Você aprendeu uma lição, Claudine. Espero que se lembre dela. Então, calmamente ele se virou para o policial e para o diretor. Por favor, assegure-se de que posso fazer o check-in e acessar minha suíte sem interrupções. O policial assentiu com a cabeça, e Thomas retomou sua caminhada em direção ao elevador, deixando para trás um saguão silencioso que testemunhou a queda da arrogância cega. Claudine permaneceu ali, vermelha de vergonha, consciente de que aquela humilhação ficaria gravada em sua memória, e na memória das testemunhas. Naquele instante de suspensão da descrença, o Hotel Royal Crest deixou de ser apenas um símbolo de luxo, tornou-se palco de uma lição sobre respeito, justiça e dignidade. O saguão do Royal Crest parecia congelado no tempo. Claudine Dubois, imóvel junto ao balcão, observava Thomas Bernard caminhar calmamente até os elevadores. Cada passo que Thomas dava ressoava como um lembrete silencioso de sua própria arrogância esmagada. Os outros clientes que haviam testemunhado toda a cena já não disfarçavam seus olhares acusadores, e alguns cochichavam sobre a humilhação pública de Claudine. Ela sentia o peso de todos os olhares sobre si. Seu rosto estava vermelho e seu coração disparado. Pela primeira vez na vida, ela entendeu o que significava ser vulnerável, impotente e exposta ao julgamento alheio. O gerente do hotel, ainda constrangido, aproximou-se dela. Senhora Dubois, acredito que a senhora tem uma lição importante para aprender hoje. Claudine, com a garganta apertada, não respondeu. Suas desculpas permaneceram presas em sua boca, inúteis e tardias. Ela sabia que nenhuma palavra poderia apagar a cena que acabará de causar. Thomas, agora parado em frente às portas do elevador, virou-se uma última vez. Sua voz, calma, mas firme, ecoou pelo saguão. Senhora, a humilhação e a injustiça que a senhora quis infligir a uma pessoa inocente sempre acabam por se voltar contra ela. A verdadeira força não se mede pela capacidade de menosprezar os outros, mas pela integridade e pelo respeito que se exige de si e dos outros. Claudine sentiu as pernas fraquejarem levemente. Cada palavra a atingia como um golpe, e o silêncio do saguão amplificava sua vergonha. Os outros clientes trocavam olhares de admiração com Thomas, e alguns se levantavam quase instintivamente para aplaudi-lo em pensamento. Claudine não tinha influência, poder ou apoio naquela situação. Enquanto Thomas desaparecia no elevador, o diretor falou com Claudine uma última vez. Reserve um momento para refletir sobre suas ações. Hoje, você aprendeu como é perigoso julgar alguém sem conhecer sua verdadeira identidade. Claudine saiu do salão, os ombros caídos, sentindo pela primeira vez a dor lancinante da humilhação e do arrependimento. Sua reputação social estava manchada diante de todas as testemunhas, e sua arrogância não conseguia mais mascarar sua vergonha. Entretanto, Thomas retornou calmamente à sua suíte. Cada passo que dava ressoava como uma vitória silenciosa, e ainda assim ele permanecia humilde. Não buscará humilhar Claudine, simplesmente exercer a sua dignidade e seu direito, permitindo que a justiça moral seguisse seu curso natural. Naquela noite no Hotel Royal Crest, uma lição clara foi aprendida. O verdadeiro poder não reside na riqueza ou na influência, mas no respeito, na paciência e na dignidade. Claudine acabará de aprender isso da maneira mais difícil, e essa lição a assombraria por muito tempo.